Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nerd Fiction e hoje o review da segunda temporada de Ruptura. Bem, turma, terminou aí a segunda temporada da série da Apple TV Ruptura e que temporada fantástica, gente. O Dan Erickson, né, que é o showrunner, o escritor aí da série, e o Ben Stiller, ator famoso aí que dirige vários episódios, fizeram uma temporada genial. E, gente, antes de eu dar as minhas impressões gerais, sem spoilers ao alerta e tal, quero falar pra vocês que sim, é uma série da Apple TV que vale muito a pena. O conteúdo da Apple TV é muito legal. Escutei falar que a Apple TV tá agora lá no aplicativo do Prime Video. O Prime Video ele tem conteúdo de outros streamings, como por exemplo do Paramount Plus, como por exemplo do HBO Max, como por exemplo da MGM, certo? E aí você pode ir comprando esses pacotes de extensão, então pode ficar mais fácil para alguns aí agora que a Apple Plus também tá lá. Escutei falar, certo? Mas se você tem Apple Plus, gente, que série fantástica, chamou muita atenção. Como é da Apple, não é o maior streaming, não tem os números fantásticos, mas o público e quem gosta assiste, tem teorias de vídeos aí bem legal, tá? Inclusive eu precisei dar uma olhada nas teorias de vídeo para entender algumas coisas que estavam acontecendo, e essa temporada foi muito legal por ter explicado muita coisa pra gente que não foi explicado na primeira temporada. Gente, demorou bastante entre temporadas, mas a série foi eletrizante, tá? Foram 10 episódios fantásticos, eles ligaram as coisas e é interessante ver o status quo da série, como eles fazem para retornar ao status quo, e como a série foi renovada para a terceira temporada, como depois do final dessa temporada eles vão voltar para o status quo. Gente, o status quo de uma série é o normal, é o ponto de partida. É normal num clímax, num final de temporada, certo? Alguma coisa grandiosa acontecer. Só que essas coisas precisam ser resolvidas para voltar para o status quo. Como, por exemplo, em The Office, quando o Michael Scott, certo, deixa a Dunder Mifflin, ou quando os personagens podem ser promovidos e tal. Essas situações têm que ser resolvidas para voltar para o status quo da série, que era o Michael, chefe do escritório, e os outros lá vendendo. Em Star Trek, a nova geração, por exemplo, o status quo é os personagens explorando espaço. Então, por mais que o Worf deixe a nave para lutar numa guerra, ou o Picard seja assimilado, a gente sabe que nos próximos episódios tem que voltar para o status quo, que é os 7 personagens principais na ponte da Enterprise explorando. Isso precisa ser sempre retornado. E nessa temporada, como eles fizeram para retornar para o status quo, depois eles terem conseguido acessar, né, os INIs, que eles chamam, que são as personalidades internas, acessar o mundo externo, foi muito interessante como eles fizeram isso, certo? Porque eles trouxeram o status quo de volta, mas não foi o mesmo, por causa que foi uma transformação. E a série é muito inteligente, e diversos pequenos detalhes das primeiras temporadas foram aqui, tiveram sua continuação. E parabéns então para os produtores, a série foi muito bem planejada e é bem interessante, sabe? Você fica com aquele gostinho de e agora o que vai acontecer? E o que eles fizeram no último episódio? O último episódio era emoção sem parar. Eles foram construindo para chegar nesse último episódio, mas foi interessante. E o status quo dos 4 personagens foi muito bom, mas os personagens coadjuvantes, personagens de apoio, até os personagens vilões de apoio, tiveram mais o que fazer nessa temporada. Foram melhor explorados. A gente viu coisas da vida particular, certo? Dos personagens saindo do personagem principal lá, do Adam Scott, que foi muito interessante de ver, e eles estão ganhando vida, estão ganhando dimensões, e é uma coisa importante, porque você não pode ter uma série que fica só focada num personagem. Você ter um protagonista não quer dizer que só ele tem história. Os outros personagens terem histórias, a gente entender a importância deles para a jornada, as ligações são muito importantes para a série. Quando a série fica focada num personagem só e os outros estão lá só para preencher o mundo, fica ruim, porque você não vê motivações reais. Mas não, eles deram profundidade, eles deram tridimensionalidade para diversos personagens, como por exemplo o Sr. Milkshake, que era basicamente, ele faz um papel meio que de vilão assustador. Você vê os problemas que ele está passando foram muito bons, e as interpretações, gente, que interpretações, série fantástica, recomendo, tá? Vou dar o alerta de spoiler, mas recomendo que você assista, certo? Eu vou falar um pouquinho do lore, um pouquinho das explicações agora, mas gente, ó, curte
curte por favor, comenta, compartilha esse vídeo, ajuda a gente a crescer o canal, porque eu quero falar mais, eu quero achar um público, gente, que queira saber mais do que Star Trek. Eu amo Star Trek, você sempre fala de Star Trek, mas eu quero um público que queira saber mais, Star Trek, que queira falar sobre ficção científica em geral e até outras coisas. Então me ajudem a encontrar esse público para o canal também. Mas não se preocupem, jamais vou abandonar a série da minha vida, que é Jornada das Estrelas. Spoilers! Turma, aqui na parte de spoilers, como vocês sabem, eu vou falar abertamente sobre algumas coisas aí da segunda temporada de Ruptura. Primeiro, quando a gente vê o primeiro episódio da segunda temporada, que é todo focado no INI do Mark S ali, sem a gente saber o que aconteceu de fora, foi muita tensão. Porque a gente sabe o que aconteceu fora, a gente sabe o que os personagens de fora viram, e como a gente tá ali na escura, que nem é a personalidade interna, que não sabe o que tá acontecendo, você sente a angústia que é você tá ali dentro, sem não saber o que acontece fora, porque você tem que aceitar as verdades, eles mentem pra eles e tal, mas conforme ele protesta, eles trazem os outros personagens de volta pra série. É muito legal esse retorno dos personagens, e a gente vai descobrindo, trazendo as dinâmicas de volta. A ex-esposa dele tá viva, e é uma personagem que a gente conhecia, olha que interessante, e eles vão explicar pra gente o que é os números, eles vão explicar pra gente o que eles estão fazendo, sinceramente, que eles eram meio que cobaias. Dava pra gente pegar, dava pra gente entender que eles estavam sendo feitos testes, mas o tamanho que é aquele andar da Luman, e tudo tá acontecendo ali na ruptura, e as diversas personalidades que tem a esposa dele e outras coisas, e a verdadeira aplicação que eles querem da Luman. Por quê? Uma coisa que ficou clara, que depois que a gente começa a entender melhor, a partir do segundo episódio, entender toda aquela mitologia do Kyr, porque eles fazem com que os funcionários INIs reverencie os Zygons e o fundador e tal, ali de uma maneira que é meio que um controle psicológico, de reverência e tal, que eles fazem. A gente vê isso em outros funcionários que não tem a ruptura depois, que eles são, como eles falaram, soldados da empresa. Gente, então, o que deu para entender é que o criador, né, o Kyr, certo? Ele meio que estudava uma coisa éter, que é uma coisa meio de alquimista, uma loucura assim, certo? E esse éter é que fez com que ele fosse para aquela coisa do caminho do Kyr, no mato que ele fez com o irmão gêmeo dele, que tudo indica que nunca existiu um irmão gêmeo dele, e que na verdade o éter fez com que ele criasse uma dupla personalidade, e tudo isso tá ali na mitologia de ruptura, de você criar outra personalidade, e essa outra personalidade, ele matar essa outra personalidade por ser desvairado demais e tal, e tudo isso tem a ver com aquilo que a gente viu lá dentro, na primeira temporada, na cabana do fundador e outras coisas. Isso vai criando a mitologia da empresa, mas aí conforme a gente vai indo, a jornada, e a gente vê que o Mark, ele quer descobrir o que está acontecendo lá dentro, ele tentando descobrir, e ele tentar fazer a reversão, certo, do tratamento de ruptura dele para descobrir o que está acontecendo lá dentro, e o desespero dele da esposa. E olha, o episódio que mostrou a vida dele pré-ruptura com a esposa foi tão realista, mostrar que eles não viviam um conto de fadas, certo? Tudo bem que os contos de fadas hoje não são mais contos de fadas, mas ok. Ele não vivia um conto de fadas, mas ainda era esposa dele, e ele quer ela de volta. E você vê aquela relação que a gente escutou falar, que ele, a irmã, o cunhado e ela eram muito amigos. Que construção fantástica, e que oportunidade para os atores poderem interpretar esses personagens em outros momentos da vida deles, e dar mais profundidade para eles. Mas não, a gente também vai conhecer o outro. Gente, a hora que o Irving descobre que a Heliar não era a Heliar, mas era a Helena Egon, e que ela estava se passando pela outra, e ela seduziu o Mark, como se ela quisesse ter a vida da outra. E conforme a gente vai indo pro final, e a gente descobre que o pai dela, que é o Jane Egon, primeiro roubou a tecnologia de ruptura da ex-chefe dele que estava lá. A gente conhece a cidade, e aquela cidade, você vê que as pessoas têm problema de respirar, porque aquela era uma fábrica de éter, que é uma das principais coisas que é fabricado pela Luman, e eles ficaram viciados, e a hora que eles tiraram a fábrica, destruiu a cidade. E você vê a cuidadora da mãe, que é tipo devota, e ela desenvolveu a tecnologia e foi roubada pelo pai da Helly.
e certo, a Helena, né, na verdade, né, a Helena é a personagem interna, e tudo aquilo, e ele ir até o andar, ver a Helen Ar, porque ele vê mais o fogo do Kier nela do que na própria filha, que ele não gosta da filha. Gente, que loucura! E o Milkshake sendo cobrado pelo board, vê que o board tá sempre ali olhando as coisas, e aí a gente descobre que eles estão tentando fazer a aplicação, por exemplo. A hora que ela entra numa sala e uma outra personalidade entra e ela vai fazer um tratamento de canal, é a ideia de você tirar o sofrimento de certos molezas. Então, por exemplo, você não quer sofrer a dor de parto, a gente vai criar uma personalidade para você que vai sofrer a dor de parto para você. Você não gosta de um dentista, a gente vai criar uma ruptura de uma personalidade que vai ir no dentista para você. Você não gosta de trabalhar, é chato trabalhar, a gente vai criar uma personalidade para você que vai no trabalho para você. E você não precisa daquelas experiências traumáticas. E é isso que eles estão fazendo com o casal, com o Mark, certo? E com a esposa Gemma. Eles viveram uma situação traumática, às vezes até planejada pela Nona, não ficou claro. E a gente vendo aquilo. E o último episódio, gente, o que foi aquele último episódio? Primeiro, eu vi uma entrevista do Erickson falando que, o escritor, falando que desde o começo ele queria uma conversa entre o Mark, né, a personalidade externa e a interna. E aquele episódio final que a gente vê os dois conversando e os dois discutindo e apontando o dedo e tal, foi muito bom. Mas no final das contas, né, o Mark S, que é o interno, ele é puro e ele quer fazer as coisas certas. E ele vai lá e ele luta. E a gente tem uma interação. Primeiro, o Mark de verdade, né, o externo, encontrando a esposa num outro momento ali, numa personalidade, ele tem que convencer que ela... Aí quando eles saem do corredor, o reencontro do marido e da esposa, que foi lindo. E aí quando a gente vai pro andar, certo, da ruptura, você tem o reencontro do Mark S, certo, com a Miss Casey, certo, que não sabe o que está acontecendo e vai. E aí quando eles vão para a porta, você vê o Mark S vendo a esposa, a Gemma, chamando por ele, e ele escolhe ficar com a Halle num negócio que não tem esperança, porque eles estão ali, e a revolução que eles fizeram, e não só, ver como é que o Irving conseguia manter lembranças do quarto escuro do lado de fora. Olha a pergunta, para onde o Irving foi com o cachorro dele? Certo? E também toda a família, gente, que série fantástica. Se eu ficar aqui eu vou me delongar demais. Eu só quero falar que a série foi muito boa, quero uma terceira temporada no mesmo nível e não quero esperar 3 anos, né? Porque demorou muito entre uma temporada e outra. Não, ok que teve pandemias e tal, mas, gente, que seja rápido, que venha logo. Se existe um problema dos streams, é que eles demoram demais para soltar uma nova temporada. Pra vocês verem, Star Trek Strange World já faz mais de 1 ano que foi a 2ª temporada. Eles demoram demais, gente, hoje em dia. Antigamente a gente ficava 3 meses esperando entre temporadas e achava muito. Hoje em dia a gente espera anos uma nova temporada. Olha Stranger Things, quanto tempo para chegar uma última temporada, gente. Isso é uma coisa que eu não gosto da era dos streams. Aliás, tem várias coisas que eu não gosto da era dos streams, pra falar a verdade, mas esse negócio de uma temporada sair a cada 3 anos não dá. Não dá, gente, não pode perder o momento, eles têm que filmar isso rápido e soltar, porque é muito boa essa série, e ela merece uma terceira temporada aí digna pra fechar, porque eu não acho que essa história pode se delongar demais, eu acho que agora já tá na hora da gente, agora que eles deram as respostas, é que nem um filme. A primeira temporada foi pra gente conhecer o mundo, conhecer a regra, é o primeiro ato. O ato do meio é onde vem as respostas, o terceiro ato é o clímax. Eu quero ver esse terceiro ato, ver o que vai acontecer com a empresa e com os personagens. Demais, gente, muito bom. Não consigo recomendar mais uma série tão inteligente, boa e trabalha tão bem ficção científica como essa. Então, gente, como eu já falei, curte, por favor. Comenta, que ajuda demais. Compartilha, que ajuda mais ainda. E se quiser, se puder, se comportar no seu bolso, seja sócio da Nova Frota. É isso aí. Falou, galera.